Olá, meus amigos, mais um episódio do Pode Deixar, vem ser diferente com a gente. E hoje nós vamos conversar com uma cirurgiã torácica que é referência em matéria de câncer de pulmão, de hiperidrose. A gente vai falar sobre começo de pneumonia, a gente vai falar sobre tudo isso. A minha amiga é minha companheira de centro cirúrgico, é minha vizinha de sala cirúrgico na quarta-feira. Doutora Gabriele Leal, todo mundo conhece ela como doutora Gabi, ela é cirurgiã torácica, o consultório dela, nós vamos deixar tudo aqui, é lá em Mogi das Cruzes, mas ela opera nos grandes hospitais aqui de São Paulo, Redditor, Sírio, Einstein. Gabi, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite. Renato, é um prazer estar aqui hoje. Eu gostei muito do convite que você fez para mim, até porque são temas de extrema relevância, né, que a gente vai trazer hoje aqui. Sim. E que as pessoas assim costumam deixar passar, sim, mas que vale muito a pena a gente conversar sobre isso. Então, estou muito feliz com essa oportunidade. Obrigada pelo convite. Feliz estou eu, né, em poder conversar aqui com você. Gabi, a gente câncer de mama, né? A gente conversou aqui nesse podcast sobre câncer de mama, câncer de próstata, nós vamos conversar. Falamos sobre câncer de colo uterino, né? Nós vamos falar sobre câncer de intestino. E hoje, um assunto que dá muito medo, né? Quando escuta falar câncer, qualquer câncer dá medo. Mas câncer de pulmão, né? É uma coisa que muitas pessoas têm muito medo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como está a situação do câncer de pulmão no Brasil, incidência, como que você está vendo essa situação? Olha, as pessoas têm total razão em ter medo do câncer de pulmão, porque é o câncer que mais mata. Não é o câncer mais prevalente, mas é aquele câncer mais agressivo, verdade, que mais mata e que tem uma evolução muitas vezes desfavorável, né? Que avança rápido. Então, no Brasil hoje a gente tem muitos casos, esses casos a gente vê que está aumentando, né? Então, ao invés da gente retroceder, não, os casos estão aumentando. E muito disso se dá comportamento, hábitos e tem história genética também envolvida. Mas... Gostado do que você falou, né? A gente nunca fumei, não fumo, né? Mas você vai ver, muita gente que fuma, né? Tem aquela mensagem atrás do cigarro lá, né? Sim. Aquelas campanhas. Tem foto de paciente com traqueostomia, foto de paciente com câncer de pulmão. O que você acha dessas campanhas? Porque tá aumentando a incidência, né? É uma coisa meio esquisita isso? Pois é, está aumentando. Isso é uma tentativa que que a indústria encontrou de tentar amenizar. Amenizar. Mas a gente precisa encontrar outras estratégias de trazer essas pessoas para perto para entender, porque realmente só uma foto não vai falar muita coisa, não tem um impacto, né? Apesar das fotos serem feias, né? Feia, né? A pessoa compra aquilo e fala, poxa, é feia mesmo, né? Mas vai fumar um cigarro. Exatamente, aí segue a vida. Então, acho que a gente precisa de novas políticas, de uma nova abordagem, para as pessoas entenderem realmente o quanto é impactante e o quanto é ruim esse hábito de fumar. Nossa, você falou uma coisa interessante, né? Tá aumentando a incidência de câncer de pulmão, né? E gozado, mas eu não tenho parâmetros para avaliar, é uma impressão que eu tenho. As pessoas estão deixando mais de fumar? Acho que o hábito está sendo substituído por outras coisas, né? A campanha é grande, tem muita gente que chega, eu preciso parar, mas sinceramente, no meu dia a dia, eu não vejo essa diminuição. Você não vê essa diminuição? Não vejo. Né? E você tem muito mais condições de falar isso do que eu como urologista, né? Você lida direto com isso, porque é um assunto que está muito relacionado. O que eu vejo, uma situação assim, em relação ao câncer de pulmão, e você me corrige se eu estou errado. A pessoa, por exemplo, quando quer emagrecer, muitas pessoas têm dificuldade, né? De emagrecer. Elas entram na academia, abandona, a pessoa toma remédio, abandona. Como que é parar de fumar? Como você enxerga essa situação do paciente que quer parar de fumar? Ele tem mais dificuldade? Tem dificuldade, são etapas. Não adianta falar só para você, para de fumar, dá seu jeito. A partir de amanhã você não fuma mais. Vai acontecer. Bom, existem exceções, mas raramente vai acontecer. Existem programas de antitabagismo, porque primeiro fator psicológico, o cigarro você tem que ver que ele é um aliado para quem está fumando ali. É um companheiro. Ele é ruim? Pô, ruim pra caramba. Ele deixou de ser uma questão social, né? Diminuiu, porque eu falo pra você, eu sou mais velho que você, quando eu estudava lá no colégio, o cara que fumava, por exemplo, eu tava na 6ª série, o cara que fumava
era o cara que as meninas mais assim, sabe, Ah, ficavam isso sim. pagando. É o cara que conseguia, ele tinha um carro que ele já dirigia ali escondido. Isso aí deixou de ser um pouquinho Ah, status? sim, diminuiu bastante, na verdade. Hoje você começa a fumar por uma série de fatores ambientais ali local, mas isso de, é bonito, não. Ah, inclusive, é feio pra caramba, Feio né? pra caramba. É feio, Nossa, deixa um cheiro ruim. Ah, nossa. então, Você vai cumprimentar a pessoa, você sabe que ela acabou de fumar. Aquele é, cheiro terrível, né? é. Mas a pessoa ainda associa com ficar mais calmo. Sim, porque ele é como se fosse um aliado. Eu tô nervoso, eu tô Eu estressado, vou parar pra vou fumar um parar e cigarro. vou fumar um cigarro. Mas querendo ou não, é só o momento que aquela pessoa tem para parar. É igual quem toma café. Né? Bem grosseiro aqui. Vou parar para tomar um café. Mas não é nem que o café tá fazendo muito efeito, mas é preciso respirar, Sim. preciso ter calma. E não quer parar. Por exemplo, a gente trabalha, quem é CLT, às vezes eu trabalho de home office e você tem 15 minutos, né? Por exemplo, nesses 15 minutos, eu vou parar para tomar o café. Ninguém para 15 minutos para ficar sentado no sofá olhando pro teto, Sim, né? No meu caso, eu sim. paro para tomar um café, mas o cara que fuma para fumar, né? É uma Exatamente. coisa meio assim, né? Ele vai aproveitar. E aí tem a questão da ansiedade, tem o estresse, tem sim o fato de a nicotina, ela é uma substância que causa dependência. Então, cigarro ele é uma droga. Você soma todos esses fatores, aí você não pode simplesmente falar para a pessoa parar de fumar. Existe aí etapas para isso. Você acredita que há uma falha do sistema público em relação a essas políticas? Por que que eu falo isso? Numa determinada cidade, que não vou falar aqui o nome, alguns anos atrás, a prefeitura oferecia uma campanha de tabagismo. A pessoa ia, passava com o pneumologista, depois ela passava, acho que com o psicólogo, o pneumologista dava lá uma receita para parar de fumar e assistia às palestras lá, e parece que surtiu um grande efeito. Sim. Mas não sei se tem isso ainda. Porque é necessário também trazer as pessoas para perto, ter uma adesão maior. Não adianta ter o primeiro contato, ele vai, faz aquilo, mas depois, ok, cumpriu, acabou. Não, isso falha. E, claro, a nossa saúde é uma saúde complicada. Para você ter o tempo, ter a dedicação, conseguir trazer todo mundo e ter aquele momento, é difícil. Então, não sei se eu posso chamar de falha, mas talvez precise ajustar ali. Seria mais uma adesão. Isso. Acho que uma adesão e conseguir trazer mesmo as pessoas para perto para entender Eu acho o que que nessa parte, funciona. né, essa medicina preventiva que a gente fala tanto, né, acaba sendo o fator principal, né? Sim, E eu acho que tudo começa, na minha opinião, lá na UBS, né? Eu acho que o pessoal, principalmente da área de enfermagem da UBS, é fundamental, né? sim, Porque é ele, né, que tá ali no dia a dia, médico de família, né? Eu acho que tinha que começar lá naquela situação, né? sim. Porque eu fico pensando assim, você pegou um paciente, né? Vamos pensar essa situação. Você está lá no seu consultório, atendeu um paciente, tabagista crônico há 30 anos, ele está com uma tosse, saiu sangue, você pediu uma ressonância, deu lá um nódulo no pulmão. Qual o argumento que você... O argumento óbvio será, você está com câncer de pulmão, mas eu acho que parece que isso não basta para ele parar de fumar, né? Não basta. Aí piora, porque você não Eu tratou tô do com câncer início. mesmo de pulmão, vou morrer. É. Isso e a questão da ansiedade. Porque justamente eu vou morrer, o que que eu vou fazer agora? Agora não adianta mais parar. Exato, é o que as pessoas pensam. Mas até chegar no especialista, aí a gente vai ter todo aquele trabalho, e o trabalho começa da base. Não adianta falar, para de fumar. Você tem que explicar o porquê. É igual falar para você, você tem que, sei lá, você tem que parar a todo custo, mas se eu não digo como, se eu não falo os impactos, e outra coisa, não é só morrer. Morrer, todo mundo vai morrer. A questão é, como é que eu vou viver? Como é que eu vou sobreviver? A que custo eu vou sobreviver? Eu vou conseguir respirar? Porque quem tem destruição do pulmão, que o cigarro causa, o enfisema, se afoga com o próprio ar. Você puxa o ar e aquilo não entra. Isso é importante, você tá falando. Então, assim, é fazer as pessoas entenderem das consequências. A morte ela é o final, mas você vai viver como? Eu traço um paralelo, por exemplo, vou pegar na minha área, câncer de bexiga, que é intimamente relacionado com o cigarro, né? Uhum. Eu fico imaginando, é uma morte, é um tratamento que não é tão complicado. Faz a cirurgia, tudo bem, tem a químio, mas o paciente fica com sonda, às vezes fica sangrando. É muito comum a gente entrar no hospital e ver aqueles pacientes carregando, né? É. Aquele negocinho de oxigênio, né? No Uhum. caso do pulmão, no pneumopata, né?
Meu Deus, eu fico vendo aquilo, eu já atendi paciente assim, né? Entra o paciente, daí entra um acompanhante com, às vezes, um carrinho empurrando aquilo. Gente, aquilo na minha cabeça, eu fico pensando, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Ah, doutor, ele tirou uma parte do pulmão, né? Ou tá com o tal da DPOC, do enfisema. Gente, aquilo lá eu acho que é uma coisa, você falou uma coisa importantíssima. Se afogar no próprio ar. Ele não adianta ele puxar, né? Ele não tem ar, não tem troca alveolar, né? Exatamente. Ele não tem mais aquele órgão para isso. Perdeu a função. Cria fibrose, fica duro. Perde a função. É, porque na bexiga você tira a bexiga, ele fica ali urinando com uma bolsinha, na próstata, rim. Agora no pulmão, rapaz, é uma... Ixi, Maria, meu Deus do céu. Viu? Nossa, você ficou até arrepiado agora. Fiquei. Além do cigarro, que já tá careca de saber, quais são outros fatores que causam câncer de pulmão? Exposição, poluentes, fumaça, tanta fumaça dos carros, fumaça de queimada. Existe um gás que é o radônio. É um gás que você não consegue cheirar, você não consegue ver. O radônio. Eu nunca ouvi falar. Radônio é um gás tóxico que a gente encontra em minas, as minas terrestres, por exemplo, em locais que ficam muito tempo fechados. É um gás proveniente da decomposição das rochas. Mas é um gás extremamente tóxico. Então, por isso que a gente fala, mantenha sempre o ambiente... Pouca exposição já complica muitas vezes. Não posso falar pouca, mas aquela exposição recorrente, exatamente, ela é um fator, tá? Por isso que a gente fala, mantenha o ambiente ventilado. Simplesmente existem outras coisas que a gente não consegue ver nem cheirar, gente, mas estão ali. Então, mantenha o ambiente ventilado. Além desses fatores ocupacionais, né? A gente tem o asbesto também, que em obra às vezes tem. Verdade. Então, é um fator. Fatores genéticos também influenciam. E, gente, nosso estilo de vida. Tudo impacta. Eu vi uma reportagem num jornal dizendo que parece que na Inglaterra, a partir de 2032, 34, não lembro, não ia ter só carro elétrico. Acho que vai ser interessante lá para frente, né, ter uma relação, né? Se houve, por exemplo, no câncer de pulmão, uma diminuição com a troca da frota para carro elétrico em relação ao câncer de pulmão, né? Sim. Porque a exposição nossa é terrível, né? Terrível. Você imagina um trabalhador, sei lá, um ambulante que trabalha na rua ali, aqueles ônibus passando, aquele carro passando. A exposição dele de 20 anos ali é absurda, né? É absurda, exatamente. O câncer de próstata, o paciente chegou com um PSA um pouco aumentado, fez a biópsia, tá no comecinho, operou do câncer de próstata, 90% de cura. Doutora Mariana veio aqui, câncer de colo de útero, no comecinho, operou, sei lá, alta porcentagem de cura. Doutor Baeta veio, câncer de mama, diagnosticou, tirou alta porcentagem de cura. E no pulmão? A mesma coisa. Mesma coisa. Quando a gente diagnostica nos estágios iniciais, que é aquele nódulo bem pequeno em vidro fosco, que não dá sintoma, mas acho que depois a gente fala disso, né? Quando a gente consegue operar esses casos, a chance de cura ela é altíssima. Tira só a parte do nódulo? Não. Depende de fatores como a idade, depende da função do pulmão, tamanho, depende de uma série de fatores. Mas hoje o que a gente tem de padrão ouro para a cirurgia é tirar o lobo. Então, pra você ter uma ideia. Pulmão direito tem 3 lobos, pulmão esquerdo tem 2. A gente tira o lobo que tem aquela lesão. Uma cancerígena, né? Que foi diagnosticada. Guardadas devidas proporções com o rim, né? Dependendo do tumor, você faz só a nefrectomia parcial, tira aquela parte lá. Sim. Mais ou menos. No caso da próstata, nós temos um pequeno probleminha, né? O câncer de próstata na fase inicial não dá sintomas. Por isso que, às vezes, o check-up é importante para descobrir. Sim. E no pulmão, esse nódulo pequenininho dá sintomas? Não dá sintoma. Ah, rapaz. Esse é o problema. Aí você ferrou a vida. Não se fala muito sobre exames para você ver se tem ou não, né? Ninguém chega no médico e fala assim, oi, tudo bem, eu vou fazer um preventivo de câncer de pulmão. Exatamente. Você me pede um tomografia de pulmão? Isso é uma falha. Hoje você tem prevenção ao câncer de próstata, ao câncer de mama, mas ninguém fala de prevenção, de fazer as tomografias. E principalmente para quem tem exposição, para quem fuma bastante, para quem tem história familiar. Você acredita que teria que ter para essa população uma campanha de prevenção também? Sim, tem que ter. Ah, radiação. Gente, hoje em dia... Ó, Gabi, uma lei para você propor, hein? Ó, todo paciente exposto a isso daí teria que ser obrigatório fazer, sei lá, uma TC de tórax a cada tanto tempo. Um dia eu chego lá. Com os meus eu já faço isso. Igual na colono, né? Exatamente. Com os meus eu já faço.
Então, quem sabe? Então, estou lançando a candidata a deputada federal daqui a 2 anos, doutora Gabriela Leal. Vote nela, número tal. Ó, quem sabe, tu possa estar lançando uma sementinha, hein? Ó, daqui a 20 anos, ela, governadora. Eu fui lá no primeiro podcast. Então, pode viajar, voltar para o assunto. Vamos mudar de assunto. Bom, então a questão da prevenção. Hoje em dia se fala, se tem medo de fazer as radiografias porque é muita radiação. Mas hoje a gente tem as tomografias com baixa dose de radiação, que não vão causar dano, gente. Radiografia só vai causar tumor em você se você ficar absurdamente exposto todo dia ali, senão não acontece, né? Não é isso. E sem proteção, E sem proteção, exatamente. A dose é altíssima, então isso não acontece. Então, seria interessante, sim, lançar isso. Fazer essa prevenção, porque não dá sintoma nenhum. E seria tomo de tórax ou raio-x de tórax? Tomo de tórax. Tomo de tórax. Antigamente a gente tinha um raio-x, né? Mas o raio-x você vê quando a lesão já está maior. Então a gente e a tomo detecta a time. lesão mais ou menos de... Óbvio, depende do aparelho, mas sei lá. Menor de 1 centímetro. Menor de 1 centímetro. Menor de 1 centímetro. A partir de 7, 8 milímetros a gente consegue ter uma ideia se aquilo... tem chances de desenvolver para um câncer ou não. E tem um determinado tamanho que a partir desse tamanho pode ter mais sintomas ou não? Depende da localização. Então a gente tem a via aérea, o ar passa e chega nos pulmões. Quanto mais próximo da traqueia, dos brônquios, maiores os sintomas. Tosse, sangue, tosse com sangue, que é principalmente, que é hemoptise. Aí você começa a ter emagrecimento, aquele emagrecimento que não é explicado. Então... Então, para aquela pessoa leiga que está nos ouvindo, estamos no Spotify também, ou que está nos assistindo no YouTube, ela fuma há 30 anos 2 maços por dia. Já passou da hora dela ter procurado um cirurgião torácico para fazer uma tomo de tórax. Já passou da hora. Pessoal, olha, a gente não combina nada aqui para falar. Né? E olha como as coisas elas vão desenrolando de uma tal forma, porque a Gabi tá falando de uma coisa que eu não sabia. Para vocês terem uma ideia. A importância de pessoas altamente expostas à poluição, e principalmente tabagistas, procurarem um cirurgião torácico e conversar com ele. Não é para chegar lá também e falar, tudo bem, eu vim pedir a tomo de tórax. Calma, deixa eu conversar com o médico, né? Mas provavelmente você vai sair aí com pedido de tomo de tórax. Olha, Gabi, isso aí eu acho que acabar o podcast. Só isso já foi tão importante, vamos embora. Olha, só isso aí que ela falou, vocês já ganharam o dia, viu? E a gente tinha conversado previamente, você tinha falado para mim que tem bastante avanço, né? Porque a gente escuta falar, perdeu o rim, tá fazendo diálise, você pode fazer transplante de rim. O fígado tá com cirrose, sei lá, alguma coisa, transplante de fígado. E pulmão, que já tem transplante de pulmão, quais são os pacientes que se encaixam nisso? Câncer hoje ainda não é candidato. Isso. Tá? Mas principalmente os pacientes que desenvolvem fibrose pulmonar. Às vezes pode ser pelo cigarro, pode ser por exposição ambiental. E existem pacientes que desenvolvem o cigarro principalmente não dá. A principal causa do cigarro é o câncer, não é a fibrose. Pode dar. Pode dar também. Pode dar. A fibrose ela é uma consequência direta do cigarro. O câncer você pode ou não desenvolver, apesar de o cigarro ele ser o nosso maior preditor aí, né? O nosso pior fator de risco aí para o câncer. Mas o cigarro ele vai causar uma destruição e uma fibrose. O que é fibrose? É aquela inflamação, inflama, melhora, inflama, melhora, inflama, melhora. Então, estou causando repetidamente inflamação naquele tecido. Uma hora vai inflamar. E essa inflamação, uma hora, ela vai fibrosar, porque é irreversível. Aquele tecido muda, ele seca, acabou, ele desidrata. Perde a capacidade de fazer a troca pulmonar. Exatamente. Né? E quais são esses avanços que você tinha falado no tratamento? Bom, primeiro são os avanços em tecnologia para diagnosticar, que a gente tem, enfim, mudou bastante, tanto quanto PET, PET-CT, Vocês preferem tomo ou ressonância? Tomo. Tomografia. Tomo. Pede a ressonância, que situação? Se a gente tem vazão de nervo... Praticamente na uro. A mesma coisa, parecido, né? Se a gente tem uma dúvida ali se é uma coisa mais cística ou não, se invade vaso sanguíneo, isso a gente reserva para esses momentos. E outra coisa que tem evoluído bastante é o tratamento.
A gente tem novas modalidades de tratamento. Então, desde 2019, se não me engano, a imunoterapia começou a ser feita aqui no Brasil. Imunoterapia, câncer de rim. Então, chegou aí para realmente nos ajudar muito a combater. Então, tem terapia-alvo, tem a quimioterapia, que não deixa de ser importante, mesmo com os avanços. O tratamento ouro continua sendo a cirurgia? Se a gente tem condição de operar, se o paciente tem condição de estar no estágio inicial... Aquele paciente em fase inicial, rígido, deu lá uma lesão, é o candidato... Estágio 1... é a melhor chance de cura. Em que situação, vamos falar aqui pro leigo, que situação você falaria? Ele é jovem, mas esse câncer não dá para operar mais. Depende da localização e do tamanho. E, claro, se existe uma lesão à distância, que são as metástases. Pulmão dá mais metástase para onde? Pulmão a gente vê primeiro em pulmão, osso, também a gente vê bastante, e cerebral. São as principais. Mas, gente, pode ser no fígado, enfim... Pode ser para o abdômen, pode ser para qualquer lugar. Pô, que legal. Então, a imunoterapia também eu não sabia. No pulmão também, se eu não me engano, olha, como eu também trabalho na auditoria, foi liberado pelo governo alguma coisa do câncer de pulmão para tratamento. Ai, meu Deus, eu não lembro agora, mas não sei se é uma droga, uma terapia, alguma coisa, sabe? Alguma coisa disso daí. O que você fala em relação, por exemplo, eu já escutei a seguinte coisa. Você tá fumando? Ah, não, é cigarro de cravo. Ah, não, é cigarro sem nicotina. Isso aí é uma CBD? Sabe o que é CBD, né? Conversa, pra boi, dormir. Ué, isso aí é a pessoa se enganando, né? Dizendo que tá tudo bem. Pensando, meu Deus do céu. Porque não é, Gabi, não é só a nicotina no cigarro, é outras drogas que estão no cigarro que também causam, não é? Existem centenas de componentes ruins ali no cigarro. Vamos falar do vape? Já quer começar? O convidado vem aqui e pula as pautas, né? Isso é um absurdo. Né? É isso que eu ia te perguntar. O vape nasceu como uma alternativa, vendido como uma alternativa que minimizaria os riscos, né, do cigarro. Por falar, ou das pessoas que estão próximas, né, porque não tem muito cheiro, o cheiro não é desagradável. Vendido como se você pudesse usar em ambientes fechados. E é tudo, gente, é balela, é tudo mentira. O vape hoje, ele libera muitas substâncias tóxicas, e não, mesmo que não tenha nicotina, tá? A bateria do... Nossa, mesmo que não tenha nicotina? Mesmo que não tenha. A bateria do vape, ele tem uma substância tóxica e aquele gás, ele sai a uma temperatura altíssima dali, né, para vaporizar. Quando você vaporiza aquilo, você vai estar vaporizando aquele gás tóxico da própria bateria. Então, vai muito além da nicotina. E você usa que nem sente. Tem gente que usa aquilo ali, é um atrás do outro, é um atrás do outro. A carga tabágica vai aumentar muito mais. É tudo muito recente para a gente começar a ter estudos que falem disso, mas os componentes ruins estão ali, a gente sabe que está ali. Então, para que isso comece a desenvolver, é um passo, gente. E outra coisa, existiu lá nos Estados Unidos, alguns anos atrás, uma série de pneumonias causadas por vape nos jovens, chamado EVALI. Existiu aí um boom. E isso mudou depois, porque mudaram ali os componentes, mascararam algumas coisas ali do vape, mas... Eu já escutei tipo assim, de colega médico. Cara, o que você tá fazendo? Não, agora parei de fumar. Só tô usando vape. Não é possível, tá de brincadeira, né? Tá se enganando. Qual a diferença do vape pro cigarro eletrônico? O cigarro eletrônico, ele tem mais nicotina, né? Mais nicotina? Ele tem mais. O que ele diferencia pro cigarro normal? A carga é a mesma, não é? O cigarro eletrônico, ele tem mais a nicotina, ele meio que abole os outros componentes do cigarro ou da combustão do cigarro. O cigarro, ele é mais prejudicial, tá? Não que o eletrônico também seja bonzinho, mas ele é mais prejudicial. E o vape, acho que ele é tão quanto o cigarro tradicional. O cigarro eletrônico é proibido, né? No país. É proibida a venda, a comercialização. Então, às vezes eu falo, tem que tomar cuidado aqui, mas eu vi que um determinado deputado, que é óbvio que eu não vou falar o nome, ele ia propor uma lei para liberar o cigarro eletrônico, né? E eu não li a reportagem inteira, mas eu falei, meu Deus do céu, qual será a base, né, que tá usando para a liberação do cigarro eletrônico, né? É uma coisa, sabe? Narguile. O convidado acho que vinha aqui e eu não vou colocar ele na parede.
Eu tô ferrado quando eles tiverem um podcast, viu, gente? Porque eles vão descontar tudo. Trabalhando pra isso. Narguile. Roda, aquela roda. Uma maravilha, um monte de coisa. Eu só vejo na mesma... Todo mundo usando aquela mesma mangueirinha lá, Sim. sabe? É uma modinha entre os jovens. Você tem 2 problemas principais aí. O primeiro você já falou. Você tá compartilhando com todo mundo aquilo ali, você não sabe o que aquela pessoa tem. Herpes labial. Isso aí é o de menos. É o de menos. O de menos, pra mas começar. é um problema de saúde pública aí. Você tá compartilhando com todo mundo, gente. Você passa em bar, né? Você passa na porta dos bares, você vê lá o povo lá, fala, meu Deus do céu. Olha pra aquilo. Exatamente. Meu Deus, o que passa na cabeça dele? É isso. Não, daí vai ter relação, fala, nossa, eu tenho que usar camisinha pra me proteger. Falei, nossa, gênio! Ó, parabéns, você é um gênio. Mas além disso, gente, tudo que é cigarro, tudo que é fumaça, faz mal. Ah, eu não trago, não importa. Se você colocou na boca, você já está desidratando as suas células da boca. Não estou falando só de câncer de pulmão, agora a gente entra, por exemplo, em câncer de língua, de base de língua, que é terrível. Não sei se alguém já viu um paciente que teve câncer de base de língua. Pessoal, não queiram ver um paciente com câncer de base de língua. Então a fumaça, ela tem esse poder destrutivo. Por onde ela passa, ela destrói, ela queima, ela desidrata. Aquele cigarro de palha que o povo do interior usa. Fumaça, mesma coisa. A boca, você já viu a boca como é que fica? Aquela boca murcha assim, toda desidratada? Câncer de lábio, câncer de base de língua. Boca de veia! Gente, pode olhar, as pessoas, vocês vão começar a reparar nisso. Mas quem fuma há muito tempo, pode olhar como as linhas aqui de expressão ficam muito mais fortes. Mas é só aplicar Botox. Vai lá, então. Aplica o Botox que fica bom, não é assim que funciona hoje? É sim, é verdade. Desculpa, gente. É isso aí. Nossa, é verdade, né? Muda toda a anatomia aqui, Gabi? Muda. O lábio, ele resseca, as linhas de expressão elas ficam mais profundas. Envelhece, né? E cigarro deixa a gente mais velho. É muito engraçado, pessoal. A gente, às vezes, atende, como eu já disse aqui, né? A gente atende muitas pacientes mulheres, né? Com intuito de repetição, principalmente. E muitas vezes, senhoras, né? E é muito engraçado, né? Porque a paciente entra, eu falo assim, oi, bom dia, tudo bem? E ela fala, bom dia, tudo bem? Eu falo assim, o que tá acontecendo com a senhora? Eu tô com infecção urinária, doutora, há muito tempo. Eu falo, e a senhora fuma há quanto tempo? Ué, como o senhor descobriu? Gente, é uma coisa terrível, né? Porque o que é edema, né? Nas cordas vocais também, né? Causa edema. Ela paralisa as cordas vocais também, né? É mais uma coisa. Você tá inflamando tudo aquilo ali. Não é normal, gente. Fumar não é normal. Quando você falou, né? Se dá num determinado lobo, você faz lá, tira aquela parte. Quando você tira um pulmão inteiro, né? O direito, por exemplo, inteiro ou o esquerdo inteiro, como é a vida restante desse paciente? Depende da função pulmonar prévia. Tá. A gente tem um exame chamado espirometria, onde a gente tem em base como vai ser a Nossa, recuperação. já fiz, já. Segura, sopra. Nossa senhora, quase... Tá bom seu pulmão? Quase deu tontura na hora que assoprei lá com Dá pra tirar o inteiro? Lá. Não, eu não fumo. Deixa meu pulmãozinho aí. Tá bonitinho. Então, a recuperação ela vai depender muito dos exames prévios, mas sim, as pessoas podem viver com apenas um pulmão. Se ele tem a função pulmonar nota 10, ele tira o pulmão, ele vive absolutamente normal? Mais ou menos, fica né? restringido a algumas atividades? Não, com o passar do tempo você consegue resgatar. Óbvio que sua função pulmonar nunca vai ser como a função prévia, mas você consegue resgatar, você consegue fazer uma atividade física, você consegue viver normalmente. Já chegou algum caso que você tirou o pulmão inteiro de um lado e do outro, você teve que tirar mais uma parte? Já teve caso, mas a gente preferiu não ser tão agressivo. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Puxa vida, hein? Que situação, né? E eu também vi uma reportagem também, eu vejo as reportagens e me perguntam onde eu vi, que eu não lembro, mas contando a vida dos pacientes que tiveram a fibrose e fizeram o transplante pulmonar. Nossa, ele falou que é uma coisa absurda, né? Porque eu fico pensando assim, Gabi, quando ele tem essa fibrose, essa enfisema, em que ele usa lá o oxigênio, eu falo, mesmo com o oxigênio que ele está utilizando, a troca, né, de ar dentro do pulmão é pequena, né? É pequeno. Né? E porque muitas vezes eles já entraram assim na consulta 5, com um negocinho de oxigênio. E eles falam assim, doutor, a gente puxa e não vem. Meu Deus do céu, deve ser uma coisa... É terrível, você perde sua liberdade. Meu pai,
Meu pai já faleceu em 2009. Meu pai teve um infarto em 1997. Por isso que eu amo de paixão um médico chamado Olavo Ribeiro Rodrigues. Quem não conhece a região lá nossa conhece muito, né? Foi uma pessoa que eu devo muito a ele. E o meu pai chegava a fumar 4 maços por dia. Meu pai não teve câncer de pulmão, meu pai não teve enfisema. Só que com o infarto dele, desenvolveu uma estenose de traqueia, que acabou, não teve mais jeito, né? E foi uma coisa bastante difícil, né? Eu lembro, era uma coisa assim, o meu pai acordava de manhã, punha um cigarro na boca. E a gente ficava reparando que ele fazia assim, punha um cigarro, jogava, passava 5 minutos, abria outro cigarro. Os pacientes me falam, né? Fica uma coisa automática, né? Parece que ele tá conversando aqui com você, bababá, acabou, parou 1 segundo a conversa e já põe outro cigarro. Uma coisa. E eu lembro, né? Meu pai teve muito tempo em padaria, né? Nossa, Hollywood. Você não sabe, não sei se você conhece. Eu lembro que no stop eu arrebentava, né? Quando era cigarro. Não sabia o nome de todos. Derby. Ué, meu pai fumava. Nossa, derby vermelho. Tinha o derby azul, que era o derby suave, e o derby vermelho. Hollywood. Qual que era outro lá? Ah, daí tinha uns que falavam... Carlton. Marlboro, né? Que era dos jovens, né? Tinha uns que era pesadaço. Como que é? Arizona. Nossa, tinha uns que eram de arrebentar, né? Mas olha aí, agora não tem mais. Pode ficar cegado, pessoal. Não tem mais o derby vermelho. Agora tem o narguilé, cigarro eletrônico, vape, né? Tem coisa pior. Gabi, eu vou abusar de você aqui neste podcast, porque você achou que você viria aqui e iria falar só sobre coisa de pulmão, câncer de pulmão, né? Mas nós vamos fugir um pouco do assunto. Eu sei que cirurgião não gosta muito quando é para falar de coisa clínica. Eu falo porque sou urologista, né, pessoal? Você quer conversar comigo sobre hiperpressão alta de origem renal? A gente fala, putz. Você quer conversar sobre glomerulonefrite? Putz. Mas nós vamos aproveitar a Gabi, porque ela sabe tudo disso, né? Gabi, eu acho que vou fazer... Nossa, quanto que eu vou fazer? Olha que coisa de doido. 97, 2007, 2017, 2027, eu vou fazer 28 anos de formado, ano que vem. Eu acho que uma das coisas que eu mais escutei em medicina, estou com começo de pneumonia. Mas, olha, como eu dei muito plantão de clínico, cirurgião, mas assim, o que foi? Eu fiquei internado. Ou então fui no pronto-socorro, tomando antibiótico, estou com começo de pneumonia. Agora tem também que o endócrino diz que fica bem bravo, é começo de pré-diabetes. O endócrino quer morrer também. Começo de pneumonia, Gabi, o que você fala? Não existe começo ou princípio de pneumonia. Pessoal, olha aí, grava isso. Mas eu vou ajudar os colegas. Não existe um começo ou um princípio, esse termo não existe lá nos livros, tá? Mas o que a gente tem é uma possibilidade daquela pneumonia, daquela gripe, desenvolver, sim, mudar para uma pneumonia. Então, acho que quando o colega fala de princípio de pneumonia, ele quer dizer que você fique de olho nos sintomas, fique de olho nos sinais e procure o atendimento. Você acha que pode ser uma forma dele até poder explicar de uma forma simples para o paciente? Acredito que sim. Mas é uma forma, assim, de alertar também o paciente que aquilo não é uma simples gripe, que ela pode, sim, desenvolver. E qual que é a diferença? Gripe e pneumonia, né? Pneumonia é uma inflamação que pega os pulmões, geralmente de bactéria, pode ser de vírus, de fungo, enfim, mas geralmente de bactéria, e ela pode evoluir, aquela bactéria pode cair no sangue, enfim, pode ser uma repercussão muito maior. A gripe, ela é autolimitada, ela tem começo, ela tem o patógeno ali, tem um ciclo dele e tem um fim. Talvez fique uma tossezinha ali seca por alguns dias, mas depois vai passar. Então, a diferença é essa. Só que, às vezes, tem pessoas que pegam uma gripe que derruba. E vai depender da imunidade, vai depender da vacinação, vai depender do ambiente que você está exposto. Tudo isso vai ditar se você tem maior chance ou não de piorar. Vamos falar aqui baixinho. É baixinho agora? Para ninguém ouvir. Então, será que tem muito hospital particular de convênio, famoso, que quando você chega lá com começo de gripe, ele fala que é começo de pneumonia só pra te pôr na UTI ou te internar pra ganhar do convênio? Fala baixinho pra ninguém ouvir. Eu não tô sabendo de nada disso.
Você acha que não? Chega lá com começo, fala que é começo pneumonia e põe na UTI. Olha, não dá pra gente julgar, mas sim, eu trabalho em hospital particular, né? Às vezes eu vejo muitos casos em UTI que talvez foi um exagero de cuidado, né? Posso dizer que é isso. Mas existem sim pacientes que têm a propensão a evoluir de forma desfavorável. Então é uma coisa que tem que se considerar. Mas sim, existem pessoas que talvez pudessem sair dali um pouco antes, né? Tá. Pausa, como tem aquele cara lá que fala, para. Se você ainda não deu o like, por favor, dê agora. Ponha o seu dedinho ali no joinha, no positivo, curta. Quer patrocinar o Pode Deixar? Até agora, a gente já tem um patrocinador, hein? Tudo bem que sou eu. Mas quer patrocinar? Manda o e-mail para renatopodeixar@gmail.com. Eu consegui decorar. Então, olha para aquela câmera da verdade e você vai responder a minha pergunta. Por que todo princípio de pneumonia, 100% dos pacientes estão tomando antibiótico se ainda não é uma pneumonia? O médico prescreve um antibiótico. Acabou a brincadeira. Luco! Nem sei jogar, mas eu acho que... Se o paciente estiver passando comigo, eu consigo te responder. Agora, pelo outro... Tá passando com você. Aí eu não prescrevo. Então, esse princípio de pneumonia... Pessoal, a gente não tá aqui, por favor, para demonizar o médico de pronto-socorro, não. Porque eu já dei muito plantão em pronto-socorro. Às vezes a pressão em cima é muito grande, às vezes é uma senhora que tem uma doença, por exemplo, lúpus, tem uma doença imunológica que precisa dar um antibiótico, porque senão realmente vai virar pneumonia. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando porque paciente jovem que chega lá com tosse, com sintomas típicos de gripe e sai com uma receita de antibiótico porque o médico falou que é começo de pneumonia. É esses casos que nós estamos falando. Então, por favor, não estamos generalizando aqui. Mas o que a gente vê, por exemplo, é muita gente tomando antibiótico por uma gripe, né? Falando que é pneumonia, né? Eu lembro de uma funcionária que eu trabalhava em outro serviço, ela mesmo conseguiu uma receita, um médico, não sei onde, e começou a tomar antibiótico. Mas por que você toma antibiótico? Eu tô há 2 semanas gripada. Teve febre? Não. Tendo dor no corpo? Tenho. A gripe dá. E começou a tomar antibiótico. Daí o que acontece? Ela toma antibiótico no 3º e 4º dia, ela melhora. Mas ela não melhorou porque é o antibiótico. Melhorou para a fase de resolução da própria doença. Né? Então, acho que isso é uma coisa que o cirurgião torácico, que acaba atendendo muitas vezes, fica numa situação difícil também para encarar, né? Essa situação, né? De mostrar para o paciente que aquilo realmente não precisa um antibiótico. Eu acho que o conversado nunca vai sair caro. Né? Não adianta só passar toma, pega lá, vai comprar e fica bem. Eu acho que tudo tem que ser explicado. Não adianta chegar e impor o que eu estou falando, porque o que eu falo, gente, numa consulta, eu não falo da minha boca para fora. Eu falo porque foi estudo. Existem artigos, existe um tratamento ali consolidado. Então, o combinado não sai caro. A gente senta, a gente conversa sobre o que você está sentindo, os sintomas, teve febre, não teve, dor no corpo, e é isso que vai ditar qual que vai ser o tratamento. Então, antes você precisa entender por que você está tomando aquilo. Também não acredito que você tenha que aceitar qualquer prescrição e botar para dentro se você não sabe o motivo de estar tomando aquilo. Então, acho que você tem que participar do seu tratamento e não aceitar tudo. Né? Entenda ali o seu papel também como paciente. Né? Entenda o que está acontecendo com você. Não sei se você... É que você é extremamente jovem, né? Muito obrigada. A gente tem que agradar o convidado aqui também. Você lembra da situação do cantor Leandro? Do Leandro Leonardo? Me lembre. Ai, meu Deus do céu, sempre faço confusão. É o Leandro. Eu lembro porque eu dava plantão em pronto-socorro, na época, lá em Mogi, de clínico. A história parece que ele... A história que eu ouvi, parece que essa é a história que a gente escuta aí, né? Que ele estava pescando, fazendo não sei o que, e sentiu uma dor aqui nas costas. Começou a ter dor, não sei, procurou o médico e diagnosticaram para ele um tumor que, se eu não estiver enganado, é o tumor de Pancoast. Se eu não estiver enganado. Ele acabou falecendo, é um tumor grave. Sim. E a imprensa divulgou isso absurdamente. Gabi do céu, o que eu atendia no pronto-socorro naquele mês que ele morreu. Paciente com dor nas costas e com tosse, falando que estava com o mesmo tumor dele, né?
Então, isso é uma coisa também que é complicado também, né? A mídia joga de uma forma, né? Mas é um tumor raro, né? Esse tumor de Pancoast. É um tumor raro. Né? É linhagem o que? Neuroendócrina, essas coisas? O tumor de Pancoast é aquele que, para vocês entenderem, é um tumor que dá aqui no sulco superior do tórax e acaba se estendendo pro pescoço. Ah, tá. Ele dá aqui e vai subindo. E pode se estender. Isso aí, pega os vasos, os nervos, enfim. Ele pode ser de origem de pulmão mesmo, ou neuroendócrino. A doutora Gabriele, ela é expert na realização de uma cirurgia que acredito que ela vai explicar detalhadamente. A partir de agora vocês vão saberem bem. Mas aquela pessoa que sua muito, que sua bastante as mãos, tem um excesso. A gente sabe que o suar é absolutamente normal. Uhum. Você vai jogar bola, fazer uma atividade física, né? Mas tem pessoas que esse normal ultrapassa muito, né? E isso chama-se hiperidrose. A doutora Gabriele é expert em fazer esta cirurgia e ela vai contar para nós o que é isso. O que é, Gabi? Adoro. Hiperidrose. Eu vejo lá na quarta-feira. Gente, quarta-feira, só sei que é uma cirurgia que ela faz várias cirurgias. E eu vejo lá pacientes jovens. Ô, Gabi, o que você tá fazendo aí? Eu tô fazendo uma... O nome da cirurgia? Simpatectomia. Simpatectomia. Olha o nome da cirurgia, simpatectomia. Gente, ela vai explicar o que é simpatectomia, pro leigo não sabe. Detalhe isso para nós. Vamos começar. Que eu quero aprender também. Adoro. O que é hiperidrose? O aumento do suor, como o Renato bem falou. Existe o suor que ele é patológico, proveniente de alguma doença, e tem o suor que você aumenta essa produção do suor, seu corpo entende que por determinada circunstância tem que suar mais alguma área. Geralmente isso é mão, axila, às vezes na face e o pé. São os principais sítios. Chamado de hiperidrose primária ou essencial. Muitas vezes o nervosismo está extremamente relacionado a isso, tá? Esse suor excessivo ele causa enormes incômodos. Para cumprimentar uma pessoa, para escrever no papel, que rasga, parece que você está o tempo inteiro nervoso porque seu rosto está pingando. Sim. Então, quem tem, sofre. Então, existe uma cirurgia que corrige isso, chamada simpatectomia. Por que simpatectomia? Porque ela vai lá no nosso nervo simpático, que é o responsável... Pessoal, chama simpático mesmo, viu? É simpático mesmo. A gente tem o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Devia ser simpático e antipático. Nossa, essa foi péssima. E aí, a gente vai atrás do sistema nervoso simpático, que passa dentro do tórax, lá atrás, próximo da coluna, e a gente vai lá e ou clipa ou secciona esse nervo, que diminui na hora. É ótima essa cirurgia, porque você acorda da cirurgia com o seu problema resolvido. Então, sua mão para de Gente, deve secar. ser uma coisa... Os pacientes devem trazer muito presente para você, viu? Porque deve ser uma coisa... Porque poucas coisas em medicina, na hora, né? Você resolve com uma cirurgia, né? Sim. Na hora acabou. E essa aí, acordou, não tem mais nada. Agora é preciso falar o seguinte, se falava muito e se foi muito divulgado isso, o medo de ter o suor compensatório. Hoje as coisas melhoraram, tá? O que é o suor compensatório? É você corrigir o suor de determinada área e esse suor acabar migrando para outro local. Nossa, Antigamente... nunca tinha ouvido falar. Poxa, suor migratório. O suor migratório. Caramba! Pode acontecer, mas hoje em dia é muito mais difícil. Bom, primeiro que as técnicas avançaram. A simpatectomia é uma cirurgia relativamente nova. É da década de 90, para você ter uma ideia, aqui no Brasil, por vídeo, né? Então, é uma cirurgia nova que vem. E então agora as coisas começaram a andar. Explica para nós, Gabi, como que é? Anestesia geral, como que é? É uma anestesia geral e o corte, gente, parece plástica, porque não fica corte. O paciente fica de lado. Ele fica sentado. Sentado. Posição de Cristo Redentor. Sentado. Sentado. Corte mínimo na axila, passa a câmera de vídeo e secciona esse nervo. Dura? A cirurgia em si... 20 minutos. Demora mais para entubar essas coisas que a cirurgia. Exatamente. Faz bilateral sempre. Sempre bilateral. E diz uma coisa, e como que é o perfil desse paciente que chega para você? É muito suor? Muito suor. Muito suor. Tem gente que escorre. O suor, ele literalmente escorre. Nossa, o impacto na vida social do paciente é terrível. Você está numa reunião, por exemplo, seria uma pessoa, um profissional liberal, que está numa reunião importante, então, que tem que apresentar alguma coisa... Gente, deve ser algo terrível. E quem tem na axila? Sabe aquela pizza pequenininha? Sim. Multiplica aí por 10 vezes mais. Nossa, Gabi, não usa roupa colorida. Qualquer situação... Aumentou um pouquinho o estresse? Esquece. A pessoa sai de casa com outra roupa, outra blusa, porque sabe que vai precisar trocar ao longo do dia. Nossa, gente, olha...
Gente, quem tem é sofrido. É um impacto na vida, né? É. Nossa, mãe. E foi lá, fez a cirurgia, na hora, acabou. Acabou. Pós-operatório, geralmente às 48 horas ali você tem um pouquinho de dor, né? Você acabou de operar. Você ia Mas ficar afastado das atividades quanto tempo, mais ou menos? depende da atividade. Por exemplo, Tá, eu prefiro que não carregue peso nos primeiros 7 dias. tá. Então, dependendo da sua atividade, você consegue voltar rápido. Em 3 dias você tá de volta. 2, 3 dias. Olha, que coisa, hein? Nossa, essa eu não sabia, não tinha ouvido falar mesmo de suor migratório, essas Uhum. coisas assim. Nossa, mãe, e tem alguma causa específica, etiológica? Não, do migratório, Não, da da hiperidrose? hiperidrose. Alguns estudos falam de familiar, história familiar, mas sinceramente o que eu vejo no consultório é X, assim. A pessoa chega, tem alguém na família? Não, não tem. Então, pô, jogou a sorte, ó, jogou a moeda na hora da formação e você E veio com essa obviamente, né, característica. como muita coisa em medicina, o fator emocional, Ah, né? influencia. Porque a pessoa não vai suar do nada. Influencia Ela não tá aqui absurdamente. dando risada e começa a suar, né? Tem um Quem tem fator. hiperidrose, sim. Mentira. Tá sentado no Não. sofá e tá escorrendo. Gente do Quem tem céu. hiperidrose, Qual ó, foi o pior caso que fala você aí pra pegou de gente. peridrose, assim? Ai, tive tanto. É que todos têm o seu impacto negativo. Dizer, escolher um só pra dizer que é pior, não tem, Então a mas pessoa tá lá, a é ruim pessoa tá com demais. a, sei lá, pegou a esposa, foi no cinema, tá lá no cinema vendo uma coisa lá e comendo do nada É. despencar. Eu tinha um paciente, bom, vamos falar de casos, né? Tem um paciente que Eu ele me falei que ela procurou. tinha. Tem vários, gente, mas me lembrou agora dele. Cabeleireiro. E ele suava muito no rosto. E aí, ele contava que ele ia atender os pacientes, ia atender os clientes dele, e aquele suor, às vezes, pingava na Meu pessoa. Deus do céu. Como que ele tinha segurança, como que aquela pessoa que estava sentada. Sou um cozinheiro. Então, é. Tinha um segurança. Tá, tem, ó, quer que eu comece a contar as histórias? Tá A vendo? gente conta. Teve um segurança que também tinha. Porque assim, a simpatectomia ela não é só para suor. Tem pessoas que têm a face muito vermelha, que é chamado ruborismo facial. Nossa, eu fico vermelho. Sabe o que eu tenho? Nossa, Bora qualquer coisinha fazer? aqui eu fico vermelho. Resolve. Olha. E aí, tinha esse moço que ele era segurança. Então, ele usava o terno e estava o tempo inteiro vermelho. E aí, ele não passava segurança no serviço dele. Parecia que ele estava ansioso e nervoso o tempo inteiro. Então, você vê o Gente, que impacto que história, tem. meu Deus do Não, e céu. aí, a gente vai embora. Vai Nossa, embora. mãe. Tem uma foto, depois eu te mostro, de uma mãozinha. Agora, para encerrarmos, você vai olhar para a câmera da verdade e você vai deixar uma mensagem. Acho que você falou uma coisa aqui nessa nossa conversa que eu acho que ela foi, olha, a cereja do bolo. Quando você falou que o paciente com forte tabagista deveria procurar um médico para fazer, entre aspas, um check-up do ponto de vista torácico do câncer de pulmão. Qual a mensagem que você deixa para aquele paciente que está fumando por volta de 3 maços por dia? Ele está com, vamos colocar que ele está com 60 anos, começou com 20 anos de idade, está 40 anos fumando e não consegue parar de fumar. Ele não fez nada ainda, vou facilitar. Ele não fez nada. Ele só não consegue parar de fumar. Ele já quis tentar parar várias vezes. Qual a orientação que você dá para essa pessoa? Primeira coisa, entenda por que você fuma. O cigarro, ele é um hábito que ele tem muitas coisas por trás. Ele tem ansiedade, ele tem muitos problemas, o cigarro, ele é um aliado. Então, para a gente começar a tratar você para parar de fumar, a gente tem que entender por que você está fumando tanto. Não é só simplesmente a nicotina, não é simplesmente você usar uma droga. Tem um porquê por trás. Então, a gente precisa trabalhar isso também, tá? Então, assim, quer parar de fumar? Existe um tratamento, existem etapas que a gente tem que cumprir. E, gente, esse câncer de pulmão, ele é, como você falou, a cereja do bolo, mas existem uma série de problemas aí que o cigarro traz para você. As doenças cardiovasculares também estão incluído nisso. Infarto, sabe? Trombose. Então, o cigarro, ele é também um preditor
para isso, para esse tipo de doenças. Além de tudo que a gente falou, fibrose, envelhecimento, você fica mais feio que sem quem fuma. Então, pele fica isso. feio. Pele, você fica envelhecido. Se você olhar, começar a reparar em quem fuma, a pele fica cinzenta. Verdade. Você não fica corado, você fica cinza. Verdade. A sua vida parece que você tá tirando sua própria vida, assim, devagar. Importante que a Gabi falou, para você que tem convênio, grande parte dos convênios, você entra lá, tem esses programas anti-tabagismo. Para parar. E para quem não tem convênio, depende do sistema público, procure a UBS próximo à sua casa. Tenho certeza que ali você vai receber uma orientação. Se não tiver ali, normalmente essas cidades, pode ser que não tenha na UBS perto da sua casa, mas tem um tipo de uma UBS central, uma forma de você procurar ali para fazer o tratamento. Os convidados anteriores que vieram aqui, não fiquem bravos, mas a partir desse podcast, a gente vai presentear, olha pegando o livro errado, de ejaculação precoce para Gabi, presentear os convidados com o livro Do Céu ao Inferno e Vice-Versa, que é o patrocinador desse podcast, que por acaso sou eu. Tenho certeza, assim, eu tô com uma lista lá de mais de 50 patrocinadores que querem patrocinar o podcast. Eu não decidi quem vai patrocinar ainda. Então, Coca-Cola, McDonald's. Calmem, que nós vamos fazer as reuniões, né? Renato pode deixar, @gmail.com. Quiser patrocinar, manda o like lá para nós. Então, a Gabi vai ganhar o livro Do Céu ao Inferno e Vice-Versa. E foi um grande prazer conversar com você, Gabi. Eu acho que, nossa, foi fantástico se algum político estiver vendo esse programa, principalmente do Legislativo, nós vamos deixar aqui o Instagram da doutora Gabriele. Ela pode falar para você, te dar as coordenadas para você fazer um projetinho de lei lá, pedindo para as empresas que têm pacientes tabagistas crônicos a fazerem lá a TC de tórax, né? Mas já chegou a hora do programa terminar. Acabou. Pessoal, muito obrigado e vem ser diferente com a gente. Pode deixar. Um abraço a todos.